Ai, porque assim, eu não sei se você sabe, né, mas a Coca Zero, ela é péssima, cheia de sódio, cheia de conservante, 1000 vezes melhor consumir a normal mesmo. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso pra você, mas será que a Coca Zero ela é muito pior do que a Coca tradicional? Será que ela é mais saudável? O que será que é melhor pra quem quer emagrecer? E o que acontece se eu tomar Coca Zero todos os dias? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Meu nome é Ludmila Bortoni, eu sou nutricionista e aqui eu gosto de falar sobre emagrecimento, alimentação saudável e mentalidade, porque eu acredito que o emagrecimento começa pela mente. Vamos partir do pressuposto que nenhum refrigerante é saudável. Vamos começar por aí. Refrigerante zero, tradicional, não é um alimento saudável. Porém, será que o refrigerante, né, será que a Coca Zero especificamente, ela é pior para quem quer emagrecer? O que eu mais vejo são pessoas falando que a Coca Zero ela é ruim por ter mais sódio, por também ter mais conservantes, ter os adoçantes, e que talvez a Coca tradicional seja melhor por ter menos dessas substâncias. Porém, o que eu tenho que levar em consideração quando eu penso no processo de emagrecimento? Todas essas questões de conservantes, sódio, etc., ou o teor calórico do produto. Então, eu trouxe aqui, tô no meu iPad, com algumas informações sobre a Coca Zero e a Coca tradicional. Então, vou pegar minha colinha aqui e a gente vai resolver esse mistério juntos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre a lista de ingredientes das duas versões da Coca-Cola, tradicional e a zero. Então, começando pela Coca tradicional, o que tem ali dentro? Água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo, acidulante, ácido fosfórico e aroma natural. Então, esses são a lista de ingredientes da Coca tradicional. Quando a gente pensa na Coca Zero, vamos ver essa lista de ingredientes, o que tem de diferente aqui, tá? Então, na Coca Zero, eu também tenho água gaseificada, o extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo 5, o acidulante ácido fosfórico, e aí aqui começa uma lista um pouco maior de ingredientes, que talvez seja onde a galera se pega aí falando de mais conservantes e mais aditivos, né? Então começam a entrar aqui os edulcorantes, que são os adoçantes. Ciclamato de sódio, acesulfame de potássio, aspartame, conservador benzoato de sódio, estabilizante e citrato de sódio. Então perceba, a gente tem uma lista de ingredientes muito maior na Coca Zero. Por quê? Eu estou substituindo o açúcar por essas quantidades de adoçante que eu tenho incluído aqui para que ele traga aquele sabor não tão residual, né? E um sabor mais agradável, mais palatável para a Coca Zero. Porque alguns adoçantes aqui, quando eles estão sozinhos em maior quantidade, eles têm um sabor mais forte, gera um retrogosto na boca que não é agradável. Então eles fazem uma combinação de adoçantes aqui para conseguir trazer para a Coca-Cola uma palatabilidade mais agradável. E aí agora vamos falar da parte das informações nutricionais. Então aquilo que realmente a gente precisa pensar também dentro do processo de emagrecimento. Calorias, sódio, vamos descobrir se realmente a Coca tradicional ela tem menos sódio do que a Coca Zero. Então, se eu for olhar aqui para a lista de ingredientes, eu estou olhando para uma porção de 200 ml de Coca-Cola, tanto na zero quanto na tradicional. Quando eu olho para a Coca normal, eu tenho ali 85 calorias, carboidratos 21 gramas, dos quais 21 gramas são açúcar. Então, esses 21 gramas eles são 100% açúcar adicionado ao refrigerante. E de sódio eu tenho 10 miligramas. Na Coca Zero, quantidade energética, né, a quantidade de calorias que eu tenho ali é zero. A quantidade de carboidratos é zero, porque o açúcar está sendo substituído pelo adoçante. E o sódio, 28 miligramas. Aqui temos uma questão. A Coca Zero ela tem bem mais sódio do que a Coca tradicional. Se a gente for analisar, é quase o dobro, né? A Coca tradicional tem 10 miligramas e a Coca Zero tem 28 miligramas. E aqui, que é onde a galera se pega se mordendo e falando que a Coca Zero ela é pior porque ela tem mais sódio. Mas vamos parar para analisar. Quando eu olho para a quantidade de sódio recomendada pela OMS, que seja consumida pelas pessoas de forma geral, a gente tem um consumo de 2.000 miligramas de sódio, né, que pode ser consumido no dia. E aí, se a gente for olhar para os dois refrigerantes, tanto o tradicional quanto o zero, a Coca normal ela tem menos de 1% da quantidade de sódio recomendada pela OMS, enquanto que a Coca zero, ela vai ter ali um pouco mais de 1%, né? Ela nem chega a isso, na verdade, ela vai dar um pouquinho menos. É isso mesmo, porque 2.000 miligramas é o recomendado e ali tem 28 miligramas, então dá também pouca coisa a mais de 1% da recomendação diária nessa quantidade de 200 ml. Então perceba, é uma quantidade muito pequena. Apesar dela ter mais sódio que a tradicional, ainda assim o valor total ali, comparado com o que eu posso consumir no dia, né, aquilo que é recomendado, o teor de sódio é muito pequeno. Isso significa que a Coca não é um problema pensando do ponto de vista do sódio. E olhando para tudo isso, em qual conclusão a gente consegue chegar? Bom, do meu ponto de vista, se eu penso no processo de emagrecimento, a Coca Zero ela é muito mais interessante porque eu não tenho um adicional de calorias ali.
Então a gente está falando de um copinho de 200 ml ter nada de calorias. Se você for tomar mais, também não é um grande problema, porque ela não tem nenhum teor calórico ali. Então, se a gente pensa no processo de emagrecimento, é muito mais interessante eu não beber calorias. Primeiro, porque beber calorias não causa saciedade. A chance de você ter picos glicêmicos é maior porque a absorção do líquido é muito mais rápida do que um alimento que precisa fazer digestão. Então a gente tem todo esse cenário que a gente precisa considerar dentro do processo de emagrecimento. Bebidas calóricas, elas não são tão bem-vindas por conta disso. Então a minha sugestão sempre para os meus pacientes e para quem está aqui acompanhando também, é que você opte por comer as suas calorias, porque assim você consegue ter mais quantidade de comida no seu prato, você consegue ter mais saciedade no seu dia. E as bebidas, de preferência, que sejam bebidas não calóricas. Água, água com gás, chá, café sem açúcar, refrigerante sem açúcar. A gente já sabe, já é consenso de que refrigerantes, de forma geral, são alimentos ultraprocessados. Então a Coca-Cola é um líquido preto gaseificado que tem um gosto gostoso. Então a gente sabe que isso não é saudável, né? Então a gente já pode partir do pressuposto de que não vai entrar, né? A gente não vai entrar no mérito se é saudável ou não. O refrigerante, sendo ele tradicional ao zero, ele não é um alimento saudável. Porém, ele pode ser encaixado numa alimentação para emagrecimento por não gerar calorias a mais no seu dia. E também para gerar uma adesão maior, onde eu consigo conciliar as minhas refeições com uma bebida que não tenha calorias, isso me ajuda a me manter em dieta por mais tempo, porque se torna, né, um pouco mais prazeroso, eu tenho uma bebidinha ali que eu posso tomar de vez em quando, e isso não vai me gerar grandes problemas na perda de gordura e no emagrecimento. Então, essa história de que Coca-Cola zero dá celulite, dá retenção, é pior por conta do sódio e por conta dos conservantes, não é uma verdade. Na verdade, ali na Coca Zero, a gente tem uma mistura de adoçantes e alguns outros compostos que são sim conservantes e que ajudam a manter a palatabilidade de um refrigerante que não tem açúcar, onde o próprio açúcar já torna ele mais palatável. É um alimento ultraprocessado e deve ser consumido com moderação, mas a gente não pode alegar que o refrigerante ele vai trazer mais celulite ou vai trazer mais retenção porque o teor de sódio dele é muito pequeno. Ah, mas os adoçantes eles causam câncer, então isso é um grande problema. Eu não posso consumir refrigerante zero. É melhor ainda assim consumir o normal. Essa história de que adoçante causa câncer é uma grande confusão. Hoje a gente sabe, tem grandes estudos, estudos robustos que mostram que os adoçantes, todos eles são muito seguros para consumo. Eles têm doses muito altas, toleradas e já estudadas que garantem que dentro dessa margem você está seguro. E isso significa altas doses de Coca-Cola zero no dia, coisas que a maior parte das pessoas não vão consumir. Ninguém aqui está aqui para consumir 10 litros de Coca-Cola no dia, entende? Então, um copo de Coca-Cola é super seguro, você pode consumir. Ainda assim, se fossem 10 litros, estaria ainda dentro dos valores ali recomendados pela OMS, valores seguros para consumo. Então, não existe isso de que adoçante causa câncer dentro dos valores estabelecidos pelos estudos. Por outro lado, a gente tem diversos estudos que mostram que o consumo elevado de açúcar ele está associado ao desenvolvimento de doenças crônicas como obesidade, diabetes e outros tipos de doenças crônicas também. Então, a gente não tem nada muito favorável ao consumo de açúcar. Podemos sim fazer um consumo mínimo, né, dentro da nossa alimentação ali, lembrando que o contexto de uma alimentação saudável é o contexto realmente, é o conjunto de refeições, meu estilo de vida, é isso que torna a minha alimentação mais saudável, não é um alimento isolado. Porém, quando a gente pensa em processo de emagrecimento, quanto menos eu puder ingerir de coisas que não fazem muito sentido, então açúcar adicionado, ótimo, melhor ainda, sejam ele bebidas ou em comidas também. A gente precisa limitar isso para dar mais espaço para que a gente use aquelas calorias que a gente tem tão preciosas do processo de emagrecimento, sendo utilizadas de forma muito proveitosa. E aí, o que acontece se eu tomar Coca Zero todos os dias? Bom, pela nossa conversa aqui, vocês podem tirar a conclusão de que nada vai acontecer, né? Na verdade, a gente sabe que esse não é um hábito muito saudável de consumo diário, consumo exagerado de refrigerante, seja ele tradicional ou zero. Isso não é uma recomendação saudável para que seja feita. Porém, se a gente for pensar do ponto de vista de não ter calorias e de que os adoçantes são sim seguros para o consumo, nada de errado e nada vai acontecer com ninguém que consuma uma latinha de Coca Zero por dia. E agora que você entendeu a diferença entre a Coca tradicional, a Coca Zero, e o quanto que a Coca Zero ela é muito mais estratégica, muito mais interessante pensando no processo de emagrecimento, curte esse vídeo e encaminha para alguém que está aí na dúvida se a Coca Zero é melhor, se é melhor a tradicional, e daí ela vai tirar a dúvida também e vai chegar à mesma conclusão que a gente aqui, de que a Coca Zero acaba sendo muito mais interessante, mais estratégica, pensando no processo de emagrecimento e também na saúde de forma geral. É isso, espero você aqui no próximo vídeo.